Bom, para mim tudo começou em 2007. Logo após eu ter me formado na faculdade de fisioterapia, eu comecei a trabalhar dentro de uma indústria como fisioterapeuta, atendendo os trabalhadores que viraram meus pacientes. Nessa interação e nessa dinâmica de tratamento, eu pude ouvir vários relatos de que o trabalho estava, de alguma forma, deixando eles com aquelas dores, né, ou com aquelas lesões, e eu resolvi ir até a fábrica e entender o que estava acontecendo, como era feito aquele trabalho, e foi aí que eu comecei a conhecer o que era ergonomia. Para mim, foi um gatilho que foi acionado dentro da minha mente, e eu pude ver que com o meu trabalho, com a minha influência, eu poderia impactar a vida das pessoas muito mais do que eu já estava fazendo, de tratando os pacientes, né, tratando o indivíduo, para trazer as melhorias para o ambiente de trabalho. Nossa, é uma alegria assim, poder olhar para trás e ver que já se passaram 10 anos, né? Tem uma passagem que retrata muito bem, né, como tudo começou. Foi numa entrevista, quando eu estava para entrar na área da saúde do trabalhador, quando a recrutadora ela comentou: pela visão que você tem na área esportiva, postural e biomecânica, você vai pegar fácil a ergonomia. Isso foi em 2009, então quando eu entrei e comecei a atuar numa fábrica de tratores em Mogi das Cruzes. Depois de mais ou menos 2 anos, teve uma conversa que também foi determinante. O responsável pela área de saúde e segurança dessa empresa chegou com uma notícia para mim, né, informando que a empresa pela qual eu trabalhava havia perdido o contrato por alguns problemas. E na sequência ele fez um convite, né, se eu teria interesse de abrir uma empresa para dar continuidade, né, ao trabalho que estava sendo feito. Foi então em 2011 que nasceu a Fisiofit, né, em sociedade com a Gabi Ribeiro, a fisioterapeuta que coordenava o programa de ginástica laboral. A partir daí, tudo virou novidade, como se fosse um seja bem-vindo ao mundo multitarefas do empreendedor brasileiro. Contrata equipe, treina, uniforme, folha de pagamento, faz proposta, visita, vende. E nesse caminho aí a gente conseguiu uma venda muito importante no ano seguinte, que ajudou muito a estruturar a empresa. Uma tacada só a gente precisou contratar na faixa de 7 a 8 colaboradores. E nesse novo cliente, nós tivemos o acompanhamento de uma médica gestora que trouxe muita experiência e aprendizado a nós. E em 2012, eu tive um pedido, né, de um dos clientes para que eu abrisse uma empresa para prestar serviços de ergonomia diretamente para eles. E depois de muita conversa, né, com o cliente e com o meu chefe à época, a gente teve uma conversa super amigável, ele me apoiou bastante a começar essa empreitada. Em 2012 eu fundei a Ergonomos e comecei a prestar serviços direto para as indústrias. Nesse meio tempo, a sociedade acabou tomando rumos diferentes e eu permaneci na empresa. Foi uma fase assim bem desgastante, sabe, de equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. Mas uma coisa legal aconteceu. Eu reencontrei o João. Nós havíamos estudado junto na faculdade, na mesma turma, e ele também já estava atuando na área da saúde do trabalhador. E viu que fazia sentido a gente unir forças. O fato da gente já se conhecer ajudou muito, porque a gente sabia que os nossos princípios e valores eles iam de encontro. E isso é fundamental numa sociedade. Em 2013, eu resolvi fazer um curso de ergonomia aqui em Mogi das Cruzes e foi onde eu e o Rafa nós nos reencontramos e em 2014 a gente resolveu se unir, né, unir as forças para ter uma empresa só e que a gente pudesse potencializar, né, a capacidade de cada um em uma empresa só. E aí foi onde a gente começou essa nossa parceria que dura até hoje com bastante sucesso.
Bom, a Eleva para mim é a construção do meu sonho mesmo, né? Daquele sonho de poder impactar muita gente com o meu conhecimento, com a minha influência. Hoje eu tenho bem claro, né, o meu papel, que é ajudar todo o time que trabalha com a gente a multiplicar esse conhecimento, a trazer o conhecimento de todos e a gente poder multiplicar para as pessoas que a gente gera influência, que são os nossos clientes. A Eleva Life para mim é meio que uma forma de expressão, sabe? Quando eu consigo somar as minhas visões com as da equipe, né, e traduzir isso em serviços, produtos, abordagens, né, mensagens às pessoas, isso me traz uma sensação muito boa. Para os próximos anos, eu acredito bastante no nosso crescimento, tanto pelo fato da gente ter uma base muito boa, sólida, mas também por sentir que as empresas elas passaram a valorizar, né, o cuidado com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores como algo essencial. Hoje o que é mais importante na Eleva para mim são duas coisas. É o nosso time, né, eu conseguir construir um time que tem o mesmo propósito, um propósito muito próximo, para conseguir impactar a vida das pessoas que estão nos nossos clientes. E o segundo ponto é o sentimento de parceria que a gente tem com os nossos clientes, né? Que os clientes sabem que a gente vai estar junto com eles, ajudando eles a ter um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, mais favorável e influenciando a vida dos trabalhadores para que eles tenham uma vida cada vez melhor, com mais movimento, mais saúde e mais qualidade de vida. Bom, nós tivemos alguns momentos marcantes aí nessa trajetória, né? Primeiro foi quando eu e o Rafa resolvemos aí virar sócios e nos unir. Um segundo momento que foi bastante legal foi quando a gente teve o nosso primeiro escritório em 2015. Foi um passo importante para nós, onde a gente deixou de fazer reunião em padaria, de trabalhar só em casa ou de dentro dos clientes para ter o espaço da empresa. O mais marcante de todos para mim foi no ano passado, no ano de 2020, durante a pandemia, onde nós tivemos que inovar e mudar tudo que a gente vinha fazendo presencial para fazer de uma maneira remota, através de transmissões, de lives, e nós começamos a receber alguns depoimentos das pessoas que estavam usando, né, estavam participando dessas aulas e dessas atividades online, agradecendo e falando que havia transformado e estava ajudando muito eles a passarem por aquele momento difícil que todos nós passamos. Isso foi um reforço ainda maior para mim de que a gente estava no caminho certo e de que, apesar de todas as dificuldades, a gente tinha que continuar, né, com dedicação e buscando sempre levar mais saúde, mais qualidade de vida e mais bem-estar para as pessoas, independente da forma. E também a abrir o nosso horizonte, que a gente pode sim fazer de maneira diferente as coisas que a gente já estava acostumado a fazer. Falando de futuro, eu não posso deixar de comentar sobre algo que me brilha os olhos, e eu tenho a certeza que também do time vai brilhar, que é a construção de um projeto social que integre 3 áreas: educação, saúde e esportes. Bora construir!